Você sabia que existe uma técnica taoísta milenar capaz de eliminar a ansiedade em menos de 5 minutos? Não é meditação, não é respiração profunda e não tem nada a ver com positividade forçada. É algo que vem sendo usado há mais de 2000 anos e que a neurociência moderna finalmente começou a explicar. O mais impressionante? Quase ninguém fala sobre isso. Se você sofre com ansiedade, mente acelerada, pensamentos constantes, ou aquela sensação de estar sempre no limite, esse vídeo vai te mostrar algo que pode literalmente mudar a forma como você lida com a vida. O taoísmo é uma das filosofias mais antigas do mundo e também uma das mais mal compreendidas. Enquanto o Ocidente tentava dominar a mente e controlar as emoções, o taoísmo propunha algo completamente diferente: harmonizar-se com o fluxo da vida. Lao Tzu, o mestre fundador do taoísmo, dizia que quem tenta controlar tudo perde o controle de si mesmo. E isso é exatamente o que acontece com quem vive ansioso. A mente tenta controlar o futuro, o corpo entra em alerta e você passa a viver em constante modo de sobrevivência. Mas e se eu te dissesse que existe uma prática taoísta que reprograma o seu sistema nervoso e que, em apenas 5 minutos, pode transformar um estado de ansiedade em serenidade profunda? Hoje eu vou te revelar essa técnica, explicar a base científica por trás dela e te mostrar como aplicá-la agora mesmo, onde quer que você esteja. Mas, em primeiro lugar, entenda o que realmente é a ansiedade. A maioria das pessoas acha que a ansiedade é um problema mental, mas, na verdade, ela é um desequilíbrio entre o corpo e a mente. A ansiedade é o corpo dizendo: há perigo, mesmo quando não há nenhum. E por que isso acontece? Porque a mente moderna vive hiperestimulada. Notificações, preocupações, comparações. O cérebro vive reagindo, como se estivesse num campo de batalha invisível. A neurociência explica que o cérebro humano tem 2 modos principais de funcionamento: o modo de sobrevivência e o modo de criação. No modo de sobrevivência, o corpo libera cortisol e adrenalina, preparando você para lutar ou fugir. Mas o corpo não foi feito para viver assim 24 horas por dia. Quando isso acontece, o sistema nervoso entra em colapso. E é aqui que o taoísmo entra, oferecendo não uma cura mística, mas um método de retorno ao equilíbrio natural. O princípio taoísta do Wu Wei, o não fazer que transforma tudo. O segredo começa com um conceito chamado Wu Wei, traduzido como ação sem esforço, ou não fazer. Mas cuidado, não fazer aqui não é ser passivo ou preguiçoso, é agir em harmonia com o fluxo da vida, sem forçar nada, sem tentar controlar o incontrolável. Para o taoísta, a ansiedade nasce do desejo de controle. Você tenta prever o futuro, quer garantir que tudo saia perfeito, quer um emprego sem risco de demissão, quer o amor sem o risco da rejeição, quer o sucesso sem o risco do fracasso. E ao tentar controlar, cria tensão, física e mental. O alarme de perigo dispara, seu cortisol sobe. Você fica inquieto. O Wu Wei ensina justamente o oposto. Soltar o controle e confiar no fluxo é deixar de lutar contra o que é e começar a se alinhar com o que está acontecendo agora. Mas como fazer isso na prática? É aqui que entra o exercício taoísta de descida energética, uma técnica tão simples quanto poderosa. A técnica taoísta que acalma a mente em 5 minutos, essa técnica é conhecida entre os mestres taoístas como o retorno ao centro do corpo. Ela parte de um princípio básico. Onde está sua atenção? Está sua energia. Quando você está ansioso, sua atenção está presa na cabeça, nos pensamentos, no futuro, nas possibilidades, nas preocupações. E o corpo fica vazio. O que o taoísta faz é o contrário. Ele desce a consciência para o corpo, especialmente para uma região chamada Dantian inferior, localizada 3 dedos abaixo do umbigo. É o centro energético da vitalidade e da serenidade. Aqui está o passo a passo. Pare o que está fazendo. Sente-se ou fique de pé.
com a coluna ereta e os pés firmes no chão. Feche os olhos e inspire profundamente pelo nariz. Sinta o ar descendo até o abdômen, expandindo essa região, não o peito. Ao expirar, leve sua atenção para o dantian inferior. Imagine uma esfera de energia quente ali, pulsando suavemente. Sinta o corpo, sinta o peso, o chão, o ar tocando a pele. Permita que a mente desça do topo da cabeça para dentro do corpo. Fique assim por 5 minutos. Sempre que um pensamento surgir, apenas traga sua atenção de volta para o centro do abdômen. E então você pode me perguntar: é isso? Meditação barata? E eu te respondo: é isso. Simples, mas profundamente transformador. E não se trata de meditação barata. Trata-se de conhecimento puro em neurociência mesmo 2000 anos antes dessa palavra ter sido criada. A neurociência mostra que quando você direciona a atenção para o corpo e respira de forma profunda, o sistema nervoso parasimpático é ativado, o mesmo sistema responsável por acalmar o coração, reduzir o cortisol e restaurar o equilíbrio interno. Você literalmente muda o estado químico do seu corpo, em 5 minutos. O corpo é como a interface da mente. Talvez você esteja se perguntando: mas como algo tão simples pode ter tanto poder? A resposta está na forma como cérebro e corpo se comunicam. Quando a atenção desce para o corpo, especialmente para a respiração abdominal, o nervo vago, o maior nervo do sistema parasimpático, é estimulado. Ele envia sinais ao cérebro dizendo: está tudo bem, você está seguro. E o cérebro responde diminuindo a frequência cardíaca, relaxando os músculos e interrompendo o fluxo caótico de pensamentos. Ou seja, você não controla a ansiedade pela mente. Você muda o corpo. E o corpo muda a mente. Isso é exatamente o que os mestres taoístas descobriram há milênios, muito antes da ciência. Conseguir medir o cortisol ou entender o sistema nervoso autônomo. Eles sabiam que a consciência corporal é a ponte entre o caos mental e a calma interior. Nos dias atuais, o maior erro que as pessoas cometem é tentar lutar contra a ansiedade. Eu não posso ficar ansioso. Eu preciso parar de pensar. Eu tenho que controlar isso. Mas quanto mais você tenta lutar, mais forte a ansiedade fica, porque você está alimentando o mesmo padrão mental que a criou, o desejo de controle. O taoísmo ensina o contrário. Não lute contra a ansiedade. Acolha-a. Sinta o corpo tremer. Respire e observe, sem julgamento, sem resistência. Essa atitude é o verdadeiro Wu Wei. Não reagir, mas observar. E nessa observação, a energia da ansiedade se transforma em presença. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, por exposição consciente. Ao permanecer presente com a emoção, sem fugir, o cérebro reconfigura as conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala, diminuindo o medo e o pânico. O que os taoístas chamavam de equilíbrio do Qi, hoje a ciência chama de regulação autonômica. O Tao, na filosofia taoísta, significa o caminho, não um caminho físico, mas o fluxo natural da vida, a inteligência invisível que faz o rio correr, o vento soprar e o coração bater. Quando você está ansioso, é porque se desconectou desse fluxo. Você quer ir mais rápido que a vida. Quer prever o imprevisível. Mas o Tao sempre flui no ritmo certo. O segredo não é correr mais, é se alinhar com o fluxo. Por isso que o taoísta não busca vitórias, ele busca harmonia. Essa harmonia nasce do silêncio interior. Esse silêncio não é ausência de pensamentos, mas presença plena. É quando você percebe que não precisa reagir a tudo, não precisa resolver tudo, não precisa provar nada. A ansiedade é, em última instância, a distância entre o que você é e o que você acha que precisa ser. E quanto menor essa distância, mais paz você sente. Agora que você conhece a técnica, a pergunta é: como manter esse estado ao longo do dia? O segredo é lembrar de descer várias vezes por dia. Toda vez que perceber que a mente acelerou, que o coração está batendo mais rápido, ou que você entrou em espiral de pensamentos, volte para o dantian,
Traga sua atenção para o corpo. Você pode fazer isso no meio de uma reunião, no trânsito ou até enquanto lava a louça. A beleza do método taoísta é que ele não depende de tempo nem de ambiente. Depende apenas de presença e, com a prática, algo mágico acontece. Você começa a perceber que a calma não é algo que você busca, mas algo que sempre esteve dentro de você. A ansiedade, então, deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. Ela passa a te avisar: você subiu demais para a mente. Desça de volta para o corpo. O homem forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. E dominar a si mesmo não é suprimir emoções, é transmutá-las. O guerreiro taoísta não foge da ansiedade. Ele a transforma em presença, em foco, em energia vital. Quando você aprende a descer a consciência, a mente deixa de ser o inimigo. Ela se torna uma ferramenta. E o corpo, antes palco de tensão, se transforma em um templo de serenidade. Isso é o que os mestres chamavam de ser como a água, flexível, suave, mas capaz de moldar a pedra com o tempo. O verdadeiro poder não é o controle, é a harmonia. Estudos recentes em neurociência mostraram que práticas de atenção somática, como essa técnica taoísta, ativam o circuito de regulação emocional do córtex insular, a área que integra corpo e mente. O resultado é um verdadeiro reset no sistema nervoso. A ansiedade cai, o foco aumenta e a sensação de presença cresce exponencialmente. Em experimentos com ressonância magnética funcional, pesquisadores observaram que apenas 3 minutos de foco consciente no corpo já reduzem significativamente a atividade da amígdala, o centro do medo. Ou seja, os taoístas tinham razão o tempo todo. A calma não vem de pensar positivo, ela vem de reconectar-se com o corpo e com o agora. Depois de praticar essa técnica por alguns dias, algo curioso começa a acontecer. Você percebe que a ansiedade não desaparece. Ela se dissolve. Você ainda sente o coração acelerar, mas agora sem medo. Você sente o corpo reagir, mas não se perde mais nisso. É como se algo dentro de você dissesse: eu estou aqui. E está tudo bem. Esse é o verdadeiro poder do taoísmo. Não eliminar o desconforto, mas transformar a forma como você se relaciona com ele. E quando você entende isso, percebe que a paz não está no futuro, mas no instante presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. O segredo taoísta que elimina a ansiedade em 5 minutos não é uma mágica, nem uma técnica mística, é uma lembrança. Uma lembrança de que você já tem tudo o que precisa para estar em paz. Basta voltar para dentro. A próxima vez que a ansiedade vier, não lute contra ela. Feche os olhos, respire e desça para o seu centro. Sinta o chão sob seus pés. Sinta a vida fluindo através de você. E lembre-se das palavras de Lao Tzu. Aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa aprender a se reconectar com o próprio corpo e encontrar paz em meio ao caos. Porque o verdadeiro poder começa quando você volta a ouvir o silêncio dentro de si.